Agora é a hora do pequeno empreendedor conhecer seus números. Se esse empreendedor vivia no piloto automático até ontem, chegou o momento dele mudar o jeito de trabalhar, mudar o jeito de pensar. É muito comum que o pequeno empreendedor fique envolto no dia a dia, correndo sempre para atender o cliente, para cobrar o fornecedor, para receber eventualmente um fiscal, e ele acaba ficando tão preso nessas rotinas diárias que ele não consegue pensar para frente. Então, o primeiro passo que eu peço é: empreendedor, conheça seus números e realmente, se existe capital de giro, chegou a hora de usar. E o que é o capital de giro? O capital de giro é como se fosse uma reserva de emergência da pessoa jurídica. Num período de vacas magras, num período de quebra de uma máquina, da falta de um veículo para entrega, é do capital de giro que o empreendedor vai tirar recursos para que o negócio continue operacionalizando de forma correta, né? Que ele não perca vendas, que ele não pare de anunciar, que ele não pare de produzir. Nesse momento, resumindo de uma forma muito ampla, é conhecer os seus números e usar recursos se houverem. O que eu tenho sugerido para os pequenos empreendedores? Que separem as suas despesas em 3 categorias. O que é essencial, o que precisa ser pago para que o negócio continue funcionando, para que o negócio continue vivendo. O que é negociável, então temos algumas despesas como, por exemplo, aluguel, fornecedores, publicidade, tudo isso é passível de negociação agora, inclusive alguns financiamentos, né? Financiamento de imóvel, financiamento de automóvel, é possível negociar, e algumas despesas que precisarão ser postergáveis. Eu entendo que deixar de pagar nunca é a melhor opção, mas se há falta de recursos, se há um achatamento nas vendas, se há um achatamento de salário, se não há loja aberta, se não há público comprando, em algum momento o pequeno empreendedor vai precisar priorizar o que ele vai pagar agora, o que é essencial, o que é negociável, e ele vai tentar as negociações, e o que será postergável. Inclusive, se o pequeno empreendedor estiver elegível aos programas de ajuda do governo, é a hora de usar. Se for preciso rever o valor do Prolabore, chegou a hora disso ser feito. O Prolabore, ele costuma ser confundido com a retirada de lucros, e são coisas diferentes que é bacana a gente trazer aqui para o pessoal. O Prolabore é como se fosse um salário que esse empreendedor recebesse pela atividade que ele desempenha. É combinado juntamente com o contador, e todo mês esse empreendedor recebe X reais referente ao trabalho dele. A retirada dos lucros é quando a cada período, que ele pode ser definido pelo empreendedor junto ao contador, que pode ser trimestral, semestral, anual, é retirado uma participação dos lucros. Então, esse montante ele é acumulado ao longo dos meses e a cada X tempo o empreendedor retira a retirada dos lucros. São duas coisas diferentes, que é importante que o empreendedor tenha um Prolabore definido, porque quando a gente fala, antes desse papo de empreendedor, quando a gente fala da divisão, quando a gente fala da separação da vida física para a vida jurídica, ter um salário fixo, uma remuneração certa, é a chave para que não se misture vida física e vida jurídica. As antecipações de recebíveis, elas podem sim ser consideradas nesse momento. Para quem não lembra ou não sabe, antecipação de recebível é quando você tem como forma de recebimento do teu cliente pagamentos no cartão de crédito e você recebe esse pagamento parceladamente ao longo de um determinado tempo. Você consegue pedir antecipação desse recebível junto à operadora de cartão de crédito e junto à instituição financeira.
mas é preciso lembrar que essa facilidade, essa antecipação, ela tem um preço, que não costuma ser barato. Mas, de novo, se nós estamos falando de empreendedores que precisam levantar recursos, que estão realmente, que precisam realmente fazer dinheiro nesse momento, a antecipação de recebíveis pode ser considerada. Se o empreendedor tem estoque parado, chegou a hora de se desfazer desse estoque. É a hora de vender, é a hora de realmente fazer fluxo de caixa. Se estamos falando de prestadores de serviço, existem opções para que o fluxo de caixa se mantenha ativo, seja vendendo antecipadamente o seu serviço, seja para receber agora, seja recebendo agora para prestar depois por um voucher. São sistemas diferentes que eles parecem iguais, mas não são. Uma coisa é você vender com desconto agora, para receber antecipado e prestar o serviço depois. Outra coisa é você também receber agora por um serviço que vai ser prestado depois, mas ele tem um incremento. Então, você vende um voucher hoje de R$100 para que o cliente use em julho R$120, por exemplo. São dinâmicas diferentes. Se há veículos não usados, há veículos e maquinário mesmo obsoleto, não é o melhor dos momentos em termos de liquidez no mercado, talvez a gente não encontre tantos clientes dispostos a comprar esse tipo de bens, mas é interessante para o empreendedor. E, por fim, se o empreendedor conhece bem os seus números, ele vai entender que algumas determinadas atividades, alguns determinados produtos nem sempre valem a pena serem produzidos, serem comercializados. A gente encontra pequenos empreendedores que acabam abraçando o mundo, fazendo de tudo um pouco, e, de novo, sem conseguir olhar de forma holística para o seu próprio negócio, eles não percebem que algumas atividades ele praticamente paga para que sejam feitas. Em algumas situações pode valer a pena, por exemplo, negociação de contratos valiosos, visibilidade, entrada em algum mercado que ainda não tenha presença, que ainda não tenha penetração, mas se agora é a hora de conhecer os números, o empreendedor precisa saber onde investir tempo, energia e recursos financeiros. Os programas de incentivo do governo são benéficos, use os que você tiver direito. Então, se você é um pequeno empreendedor, um MEI, que tem direito à ajuda, ao auxílio emergencial, use. Se você tem direito ao adiamento de 60 dias da parcela do veículo, do financiamento imobiliário, use. Se você consegue negociação de alguns contratos em andamento direto no banco, na instituição financeira, use. Chegou o momento realmente de aproveitar dessas ajudas. O que o empreendedor precisa entender é que essa é uma ajuda pontual. Se essas ajudas forem a diferença, forem resgatar o empreendedor da falência, o empreendedor precisa dar 2 passinhos atrás e entender como estava o fluxo de caixa dele antes. Um fluxo de caixa, ele é muito mais do que entrou dinheiro um dia, paguei as contas, entrou dinheiro no outro dia, paguei as contas. De novo, quando o empreendedor olha assim, ele olha muito no curto prazo, muito naquele tiro curto, muito de forma muito específica para o negócio dele. E se as coisas já estavam tão justas desse jeito, o auxílio emergencial ou eventuais programas de auxílio do governo vão ajudar, mas é uma ajuda muito pontual, porque daqui 2, 3 meses as coisas retornam e esse empreendedor, ele vai ser muito difícil dele passar dessa fase, se realmente ele já vive no limite, digamos assim. Acho que as coisas vão mudar, sim. Acho que nós estamos sendo obrigados a nos reinventar, nós estamos sendo obrigados a rever os nossos projetos e as nossas prioridades. O nosso planejamento feito lá no Réveillon de 2019 para 2020 vai precisar ser revisitado e agora é o momento certo. Alguns economistas mais otimistas dizem que o mercado vai parar de cair e retomar o crescimento ao final de 2021. Outros economistas afirmam que vai ser até 2023 um período ruim na economia para depois ter a retomada. Eu prefiro ser daquele tipo que vai lá e faz. Né? Então, eu entendo que a gente tem um cenário diferente, que a gente precise mudar alguns planos,
mas também não acredito que cruzar os braços e esperar vai ser a solução de qualquer tipo de problema. É um grande desafio, mas grandes invenções e grandes inovações foram feitas justamente em momentos de crise. A gente precisa entender, a gente precisa aprender a olhar um pouquinho para fora e ver o que a gente pode oferecer para as pessoas que seja a solução na vida delas. Às vezes as pessoas nem perceberam ainda, né, que elas têm algum tipo de demanda. É a história do Steve Jobs. Ele descobriu uma necessidade que nós nem sabíamos que tínhamos e aí fez todo um nome, toda uma carreira, toda uma mudança no mundo. Agora é hora realmente dos empreendedores que são criativos por natureza, são persistentes por natureza, parar para pensar e como é que eu posso ajudar determinadas pessoas, como é que eu posso ajudar determinado público, como é que eu posso resolver determinados problemas de determinados nichos. Agora é realmente pensar de forma mais ativa.